Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento, o livro de Daniel. Estamos a chegar ao fim de capítulo 4 e, como eu disse, estes primeiros capítulos de Daniel não foi muito cheio de profecia, algumas coisas proféticas, mas é muito cheio com ensinamentos mais práticos para nós, para realmente dar-nos orientação com bom caráter para crente, para viver a vida cristã dele. Mas vamos entrar falando hoje sobre Nabucodonosor e soberbo dele, e orgulho dele. Mas por realmente preferir magnificar ele próprio do que Deus. E a característica chave que o crente deve guardar na vida dele, que Nabucodonosor faltou naquele dia, é humildade. Devemos andar não falando com humildade da boca, eu sou pessoa humilde, isso é humildade falso, Não, humildade do coração, reconhecendo, eu não sou nada, mas vou dizer de outra forma, Deus é tudo, então depois eu não sou nada. Deus deve sempre ter preeminência na vida do crente. E quando faltamos, tornamos orgulhosos. E isso não é de Deus. Ele quer Deus. Ele merece a nossa exaltação, a nossa adoração. Então, vou procurar exaltar Deus verdadeiro. Mas antes de entrar a nossa leitura, simplesmente para dar-te mais coisa adicional desde a nossa última lição, queria mostrar, vamos ler este Daniel capítulo 4 e versículo 19. Daniel capítulo 4 e versículo 19, Daniel falando com o rei. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Resposta de Daniel. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus amigos. Mas falando com o rei Nabucodonosor, Daniel disse, Senhor meu, não há nenhum problema com isto. Segundo a Bíblia King James, fiel, Senhor. Outros querem usar este ARC, cuidado, mas há questões falsos naquela versão, mas outros usam, simplesmente falando do respeito deste, é boa palavra Senhor de ARC. Mas versão ACF, não. Na versão ACF, esta palavra Senhor tem todas as letras maiúsculas. Cuidado com isto, porque por ter todas as letras maiúsculas, é a mesma forma de escrever Deus Jeová. Então, grande erro. ACF tem algumas fraquezas. Vou encorajar-te. Como este Daniel deve deixar aquela 4, versículo 19. Procure obter a Bíblia King James, fiel. É uma versão fiel. Ok. Então, Daniel capítulo 4, vamos continuar com o nosso ensinamento. Quero iniciar com leitura de versículo 28 a 33. Isso é Nabucodonosor, depois de receber esta interpretação de Daniel.
Versículo 28 diz: Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, humano, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: Não é este a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. É tirado dele. Como falou Daniel? 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ao comer erva, como os bois, e passar-se-ao 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, na mesma hora. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu como as penas da água, penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ok, então, mas ele tornou, vou dizer, como pessoa louca. Mas vamos considerar isto um pouco mais. Simplesmente, versículo 28 diz: Todas estas coisas vieram sobre o rei, segundo a profecia de Daniel. Vamos ler este versículo 4, versículo 25. Serás tirado entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Está a ver? Então, mas simplesmente iniciou depois de um ano, e Nabucodonosor, ele não humilhou-se diante de Deus. E vamos achar isto, este versículo 29. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, então, vou dizer isto, importante, o julgamento de Deus não veio imediatamente. É diferente do que milênio. Eu penso que milênio, julgamento vai ser feito, mas segundo o tribunal, mas quando há caso, o rei justo vai julgar assuntos de homens. Pode ser outros reinando com ele, que são justos também. Então, a minha pergunta hoje está a fazer julgamento justo com a tua vida, do teu coração, também com outros? Então, cuidado. Mas Deus deu espaço a Nabucodonosor para arrepender. O Senhor tem terna misericórdia e é gracioso. Vamos ler Romanos capítulo 12. Vou dizer, isso é erro das igrejas de hoje. Deus é Deus que tem misericórdia. Também Ele tem terna graça. Mas, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É a benignidade dele que guia-me ou leva-me, como está a dizer, para arrependimento. Reconhecendo a graça dele.
E também ninguém é salvo sem experienciar esta graça no coração dele. Deus, ele está a perdoar-me, dando-me misericórdia que eu não mereço. Também devemos procurar isto. Mas, do outro aspecto, eu quero te saber uma coisa muito importante. Sempre estou a dizer, a terra da cruz é nível. Pessoa quer Cristo, rico, pobre. Famoso, desconhecido. Macho, fêmea, todos, mas pessoa quer a vida eterna, é necessário chegar a Cristo da mesma forma. Eu sei que Cristo morreu no Monte Calvário, mas a terra da cruz é nível do respeito de todos que chegam à cruz, chegam da mesma forma. Eu sou pecador precisando de ter Salvador. Isso é a única maneira para chegar a Deus. Então devemos humilhar-nos diante dele. E também, por fazer isto, vamos experienciar esta grande graça dele. Mas muitos estão a magnificar, como estas das igrejas pentecostais. Paz, meu irmão, paz. Esquecendo justiça. E vou dizer, sem justiça não vai ter paz. Mas por dizer paz, esquecendo justiça, está a mostrar a característica de muitas igrejas. Eles querem esquecer justiça de Deus. Vou dizer, ligado com graça é o amor de Deus, mas ligado com justiça de Deus é a ira de Deus. E Deus tem amor perfeito. Vou dizer, podia escrever, Deus é amor na tua igreja, não há nenhum problema, mas não esquece, Deus tem ira perfeita também. E quando o homem quer desobedecer a Deus, ele vai ser julgado. E não murmura comigo, eu não fiz isto. Também eu sou muito alegre para exaltar aquele a quem pertence o julgamento. Porque ele é juiz justo. Ele sempre quer o melhor para Marco. Dou graças a Deus por isso. Mas eu não devo tentar aproveitar esta graça que ele tem, esquecendo examinar cuidadosamente o meu coração, reconhecendo o meu pecado, falando como o Senhor, batalhando como o Senhor. A vida do crente é batalha. Batalha inicia no meu coração. Há dois homens lá. Marco deve ser morto. Cristo quer viver. Quem está a vencer? Está comigo? Está a entender? Mas Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia, dou graças a Deus por isso, mas simplesmente devemos reconhecer que, no fim, a pessoa que não arrepende, mas esta graça de Deus tem fim do respeito de perder, homem pode perder a oportunidade da salvação dele. E nós não queremos isto. Vamos ler Provérbio, capítulo 29, versículo 1. Bom versículo. 29, versículo 1, a Bíblia diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Sem remédio! Mas agora o remédio é disponível. Então devemos tomar boa decisão agora. Hein? Daniel, capítulo 4, novamente. Hein? Bons versículos. Versículo 30. Falou o rei, dizendo: não é este a grande Babilônia que eu edifiquei para casa real com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência. Então, está a reconhecer esta fraqueza dele, hein? Ele estava preocupado com, Senhor Nabu, eu sou Nabu, rei Nabucodonosor. Algumas vezes Marco é fraco. Algumas vezes Marco quer
falar com Marco. Marco? Está a fazer muito bem, Marco! Cuidado quando outro está sempre a dar-te palavra boa. Cuidado com isto. Fica ligado com a verdade. Vai receber a boa palavra de Deus, pode ser galardão dele. Mas aqui na terra pode ser, vai ser desprezado e rejeitado como Cristo. Crente que não tem sofrimento não está a viver para Deus. É verdade. Para reinar com Ele e não está para ser com Ele. Então, mas Nabucodonosor, ele falou, começou a falar sobre ele próprio. Então, Provérbios 16. Vamos ler versículo 17 e 18. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Boa coisa, hein? Mas, 18. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Mas Deus vai destruir este soberba de homem no fim. Não? Então, é melhor de ser julgado dele, é melhor me humilhar-me diante dele. Vamos ler. Vou dar-te duas referências. Tiago, capítulo 4, versículo 6, está a dizer quase a mesma de 1 Pedro 5:5. Vamos ler 1 Pedro 5:5. Por isso Deus está a repetir uma coisa porque Ele quer estabelecer coisa. Que quer dizer, Ele não quer me esquecer. 1 Pedro 5:5. Os quais, ao de dar conta aos que está preparado para julgar o vivo e os mortos. Mas, estou a ler capítulo 4, peço desculpa, capítulo 5, versículo 5, semelhantemente vós jovens, falando como jovens aqui, pode ser característica mais entre jovens, serem sujeitos aos anciãos e serem todos sujeitos uns aos outros e reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Jesus chegou aqui como homem cheio de graça. Cheio de graça. Eu penso que porque ele foi cheio de humildade. Mas vamos ler Atos capítulo 12. Bom exemplo aqui de uma pessoa que ficou soberba e também Deus destruiu imediatamente. Mas este Herodes, em Atos capítulo 12, vou ler versículo 20 até 23. E ele estava irritado com os de Tiro, Herodes foi, e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz. Paz. Porquanto os seus pais se abasteciam do país do rei. 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, cuidado, vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus, sinal de homem, dizendo isto a Herodes, E no mesmo instante feriu-o, mas penso que Herodes está lá, sim. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comida de bichos expirou. Aconteceu imediatamente. Ele não deu glória e honra a Deus. Devemos exaltar ele. Vamos voltar. Este Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 e versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Imediatamente.
tudo segundo a vontade de Deus. Então, mas na mesma hora, versículo 32, na mesma hora, se cumpriu na palavra sobre Nabucodonosor. Pode ser 33, desculpa, versículo 33. E foi tirado dentre os homens, já limos isto, mas eu escrevi esta pequena palavra, Nabucodonosor, agora tem uma doença chamada licantropia, que é quando se imagina que é uma fera, ok? Mas isso não deve ser a nossa doença, mas aconteceu com ele. Alguns pensaram que ele era louco. A insanidade pode ser uma penalização por mau conduta. Além disso, alguns pensavam que são loucos porque liam a Bíblia. Alguns vão dizer isto do crente fiel, mas não é isto. Mas a pessoa não é louco por ler a Bíblia. A pessoa é louco por ler a Bíblia e não obedecer a Bíblia. Está a ver, hein? Mas vamos ler Isaías 26 e versículo 3, dando-te algumas referências cruzadas para ajudar com este ensinamento um pouco. Mas Isaías 26, versículo 3, tu conversarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vou dizer, Deus guarda a pessoa que confia nele com paz. Não é necessário ter medo de tornar loucura quando estou a procurar andar com Deus segundo a palavra. Está a deixar a palavra? Então, cuidado como tu anda. Mas, está a procurar? Eu sei, homens são fracos, mas está a procurar confiar nele? Paz. Ele vai ajudar-te, ele vai dar paz ao teu coração. Pode deitar a tua cabeça no fim do dia e dormir como um bebê, hein? Que não tem preocupação. Porque ele está como aquele crente que humilha-se a si próprio. Então, assim mesmo pode ser. Hein? Vamos voltar então, Daniel capítulo 4. Vou ler o resto deste capítulo, versículo 34 até 37. Este é o fim deste evento, estes 7 anos também. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, depois de 7 anos, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Eu não posso dizer Deus está a errar. Não posso dizer isto. 36. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores e fui estabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentar, mas glória dada a ele depois de humilhar é pouco interessante. Mas ele não pensava nada sobre ele próprio, como este aumenta a glória dele. 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos, juízo e poder humilhar aos que andam na soberba. Ok, então, mas vamos considerar um pouco mais aqui.
este versículo 34, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos. É interessante. É melhor confiar em Deus do que homem, também incluindo eu próprio. A primeira coisa Nabucodonosor fez depois destes 7 anos, quando foi dado ele, vou dizer, entendimento certo, novamente, mas ele olhou ao céu. Primeira coisa ele fez. É boa coisa. Vamos ler Salmo 121. Hein? Salmo 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, todas as letras maiúsculas, que fez o céu e a terra. Deus verdadeiro. Não como Daniel 4, versículos 10 e 9, não CF este Nabucodonosor, não. Mas sabe o que fez gado e outros animais? Ele está a olhar baixo. Ave que voa acima, ele está a olhar baixo, ele quer coisa para comer. Também gado quer erva ou cabrito. É interessante, o homem no jardim de Edém, quando ele queria fruto, tirando de árvore, olhando acima. Mas agora ele é lavrador da terra, olhando abaixo. Mas Nabucodonosor, eu vou olhar acima. Devemos levantar os nossos olhos para cima, onde está o nosso Senhor. Ele é rei de tudo. Ele é chefe. Ele é Deus Todo-Poderoso, com onisciência. Então, eu vou olhar ele, vou confiar nele. Mas já, algumas vezes sou fraco, mas deixa o velho homem Marco olha para cima, olhando a Deus. Isto não é característica de animal, é a primeira coisa que ele fez quando ganhou novamente o entendimento. Pode ser, deixou aquela doença, pode dizer doença espiritual, e começou a olhar, ou pensar normalmente, vou dizer, mas não como os dias antes daquele período de 7 anos. Porque o coração dele mudou. Então, mas este versículo, capítulo 4 e versículo 34, a Bíblia diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Regra diz, nunca devemos procurar Deus para acabar as provações que Ele traz em nosso caminho. Mas, se bem que o procuramos para aprender o propósito das provações e lições para serem aprendidas. Ele tem coisa para nos ensinar. Eu devemos aprender coisa desta prova. Só depois disto é possível Deus libertar-nos, poder nos libertar. Mas então, como eu estava a dizer, do perspectivo do Velho Testamento, provavelmente este Nabucodonosor foi salvo no fim. Então, mas também este versículo 34, novamente, ele tem domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então, mas vou dizer, o reino do Senhor aqui não tem fim. Ele está a olhar, dizendo, ele tem domínio sempiterno, sem fim. Está a ver? Este reino de Jesus, vou dizer, reino de Deus. Não estou a dizer reino de Deus, do respeito de Deus está a reinar, mas Deus, os céus, reinando aqui na terra, reino dos céus.
aqui na terra é a expressão-chave disto. Deus está a reinar acima agora, mas este versículo está a dizer aqui na terra. Mas não é agora. Não é agora. O diabo é o príncipe deste mundo agora. Mas com a segunda vinda, ele vai ser derrubado e Cristo, Deus manifestado em carne, vai começar um reino que vai continuar para sempre. Então, vamos ler Isaías, em primeiro lugar. Isaías, capítulo 9 e versículo 7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Está a ver? Sobre o trono de Davi, está a ver? Aqui na terra. E no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ok, está a ver? Eterno, sempiterno. Mas, Daniel capítulo 2, já estamos estudando este capítulo, mas vamos ler novamente 44, versículo 44. Mas no dias, isso é o fim daquela imagem do sonho de Nabucodonosor. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está a ver? Reino eterno. Não somente isto. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, Jesus, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Reino eterno. Novamente, vamos ler Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, e vou ler versículo 31 a 33. A Bíblia diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Jeová salva, hein? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, aquele reino, aquela genealogia maldita, mas restaurado com Cristo, vai continuar para sempre, a Bíblia diz. Mas como isso é possível? Vai ser uma parte do novo céu, da nova terra, novo Jerusalém. Ok. Novos céus, penso que há. Mas, então, vamos voltar. Reino eterno. Daniel, capítulo 4, e vou ler versículo 35. A Bíblia diz: E todos os moradores da terra são reputados em nada. Então, isso é o problema. Homem quer exaltar homem. E isso não é bom com Deus, sabe? Mas vamos examinar também um pouco este versículo com referências cruzadas. Mas, primeiramente, Isaías 40, versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vá. Mas sabe a característica de homem? Mas este país, muito dinheiro, muito rico, é abençoado de Deus. Cuidado, vou dizer, provavelmente o país mais rico, os Estados Unidos da Terra, nestes dias, foi formado com homens, muitos que tiveram temor de Deus. Pregador podia entrar pregando, evangelizando, e homens deixará álcool e outro
a víscera deles. Mas não hoje. Já mudou. E outros querem olhar, aquele país rico, Deus está a abençoar. Mas eles querem guardar riqueza. E como isto também, China, Rússia, outros países, a grande batalha, nós queremos nosso parte também deste bolo. Vamos comer, vamos festejar. Mas com Deus, estes países não são nada. É vazias, vou dizer. Assim, grande milícia, muitos aviões, outros bombas e missões, mas há várias armas para matar. E outro vai pensar, mas eu tenho milícia mais forte, eu sou mais poderoso. Não com Deus. Está a ver, homem não é nada. Devemos reconhecer isto. Foi problema com Nabucodonosor. Minha milícia, já fiz este gasto. Estamos a crescer. Cuidado, rei Nabucodonosor. Deus vai tirar o teu reino. Também ele pode tirar e não preservar, mas graças a Deus, no teu caso, ele preservou 7 anos para continuar, mas somente para cumprir a vontade dele na tua vida. Então, mas se realizamos qualquer coisa, é Deus, é nós que a faz. Ele também apresentou-se aqui na terra como Salvador, dando vida eterna a qualquer que confia nele. Mas voltando este Daniel capítulo 4, e vou continuar com o versículo 36. A Bíblia diz: no mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e fui lei estabelecido no meu reino. Então ele recebeu a ajuda de Deus mais depois de 7 anos. Eu escrevi isto: Deus sustentou o seu reino durante 7 anos, enquanto ele era uma besta. Um dos seus generais, isso é exemplo, poderia ter dito: ele é louco, estou a assumir. Mas Deus manteve milagrosamente o seu trono estes 7 anos. Então, ele guardou, ele deu oportunidade, como eu disse, Nabucodonosor para voltar. Mas, provavelmente, mas vou dizer com certeza, segundo o plano de Deus, provavelmente para dar Babilônia em figura como país revivificado no futuro, mas do tempo de Anticristo. Já falamos sobre isto nos nossos ensinamentos, mas versículo 36 novamente, e buscar-me mas vou começar no início, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor com a glória do rei que ele teve antes, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui lei estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Então foi restaurado para receber, é quase como Jó, ele passou o tempo sendo rejeitado e escarnecido dos outros, mas no fim, Deus voltou e abençoou. Mas no caso de Jó, com condições dobradas, grande galardão que Deus deu a Jó. Mas os que buscaram Nabucodonosor também, conselheiros, senhores, eles ministraram ao rei naquele mesmo momento de acabar aquele tempo de Deus. Então, mas é complicado tentar entender os caminhos de Deus. É necessário me procurar entender dele, na palavra dele, mas no fim, é necessário me submeter a ele, confiando nele, também sem entendimento.
Não vai sempre entender por que é que Deus está a operar desta forma na minha vida, mas olhando a Ele, podemos confiar nele. Com pequena prova, com grande prova, Ele quer isto de nós. Né? Ok, mas vamos voltar. Este Daniel capítulo 4, último versículo deste capítulo. Então, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e por humilhar aos que andam na soberba. Ele aprendeu esta lição por passar este julgamento. Devemos ter o mesmo atitude e ação característica, qualidade das nossas vidas. Já falamos sobre humildade, versículo 30, mas vou dar-te alguns versículos muito excelentes. Vamos ler em primeiro lugar Isaías 57. Bons versículos para memorizar, para guardar o teu coração em humildade. Isaías 57, e vou ler versículo 15. A Bíblia diz: porque assim diz o alto e sublime, o Altíssimo, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo, é Deus, Deus Todo-Poderoso, num alto e santo lugar habito. Ele está a dizer isto. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Está a andar com Deus, mas ele quer andar com uma pessoa humilde para vivificar o espírito dos abatidos, peço desculpa, e para vivificar o coração dos contritos. Então Deus está a procurar aquele coração abatido e contrito, mas como Davi, depois de arrepender do pecado com Batseba, com um coração muito humilde, muito diferente do que antes. Isaías 66. Isaías 66, vou ler versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, novamente, ele é alta, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Por mim, construir grande casa aqui na terra, como a Torre de Babel, no início desse reino de Babilônia, por ser. Mas, que casa grande vai edificar aqui na terra para o Senhor? A melhor casa para entregar ao Senhor é esta casa do meu corpo, para Ele habitar dentro de mim. Mas Ele é chefe de tudo. Toda a terra é escabelo do pé dele. Ele está lá acima. O trono, meu trono é o céu, é o meu trono. A terra é escabelo dos meus pés. Mas, e qual seria o lugar do meu descanso? Boa pergunta. Versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para essa olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quando está a ler a tua Bíblia, está a ter pouco temor, tremendo um pouco. Aquela palavra é poderosa. Algumas vezes esta palavra vai dar lágrimas por mim ler uma coisa e reconhecendo a minha fraqueza, mas também é possível ter lágrima falsa, como mulher, o bebê, mas Deus, quando a pessoa tem coração genuíno com Ele, esta palavra dele pode causar lágrimas genuínas do coração do homem. Então, eu devo ter temor da palavra. O medo do Senhor é o princípio
de sabedoria e conhecimento. Então, é uma verdade aplicável a todas as eras. Sim, achamos isto através da Bíblia. O conselho ou aviso deste rei para nós hoje é isto. Então, vamos ler Hebreus 13, por exemplo. Hebreus 13, e vou ler versículo 15. A Bíblia diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando rei Nabucodonosor, como eu disse no início deste capítulo, ele não referiu-se mais a Daniel como nome Beltesazar. Ele disse Daniel, nome hebraico, reconhecendo, é um Deus verdadeiro. Agora eu estou a reconhecer isto com clareza. Agora já humilhou-me. Está a ver? Mas não somente isto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E vou ler versículo 18. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Algumas vezes eu vou ficar cansado. Mas por quê? Mas eu penso que algumas vezes Jesus mesmo como homem perdeu paciência como homem algumas vezes por reconhecer a maneira de andar de homem. Jesus olhando com tristeza. Eu não lembro minha referência, mas uma vez ele deu esta expressão de tristeza, mas não dizendo eu sou triste, mas não conheço esta palavra na língua portuguesa, mas a expressão de sendo cansado, desculpe, por ver homens que não responderam a palavra, que não reconheceram o valor da palavra de Deus com nossas vidas, não exaltando e magnificando Deus com as nossas vidas. Homem andando como homem, mas eu quero o meu melhor. Cuidado, Senhor homem. Deus quer operar no teu coração, mas Ele não vai operar num coração soberbo. Ele está a humilhar-nos diante dele. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, e quero ler versículo 12 até 14. A Bíblia diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu não devo duvidar de Deus. Eu posso perguntar por que Ele quer me fazer isto, mas não posso duvidar. Não é possível, porque Ele sabe o que é bem para mim. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, alegria no fim da prova. Do outro lado da prova, não perde visão. Deus tem propósito. Ele quer ajudar. Algumas vezes parece toda a nossa vida aqui em sofrimento, mas graças a Deus já confio nele. Amém. Nabucodonosor passou 7 anos. No mesmo período eu orei para uma esposa, quase para filhos. Vou dizer, orei há cerca de 20 anos sobre este assunto de ser missionário. Sou cansado, mas alegria do coração. E por Deus não responder, mas vou servir fielmente Ele. Mas com fraqueza do homem, algumas vezes duvidamos. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados
Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quando a vós é glorificado. Então, ele vai operar na vida do crente. Tá? Outros vai blasfemar, mas também no meio do sofrimento e padeço, mas eu posso glorificar Deus. Este Nabucodonosor mudou com esta prova de Deus. Deus quer-nos ser humilde como ele. Vamos ler sobre este Belsazar, o filho dele, que parece estava a reinar na ausência dele e reinou com ele como volta. Mas este Belsazar, o filho dele não aprendeu do pai. Por isso ele pensava, meu pai é louco. Por isso mas vamos achar este julgamento imediato de Deus, como aconteceu com Nabucodonosor, mas Nabucodonosor escapou no fim. Este Belsazar não vai escapar. Mas vamos falar mais sobre ele, entrando a nossa próxima lição com capítulo 4, capítulo 5. Então, até aquela vez, pela sua atenção, espero que vai guardar o teu coração em humildade. Até a nossa próxima vez. Quero dizer, muito obrigado.